vendo a tela de início da disciplina, estratégia de vendas e negociações, processos gerenciais, quarta fase, setembro de 2020. Tem ali uma mão movimentando um peão de xadrez. Estão conseguindo enxergar essa tela? Sim. Sim. Então, beleza. Então, estão na sala certa, no quadro certo, né? Boa noite a todos, eu sou o Matheus, né? Então, agora são exatamente 7 horas e 5 minutos do dia 1º de setembro de 2020. Então, estão todos na data certa, né? Nesse dia de aula aqui. Nós vamos começar essa disciplina agora, só aproveitando, né? Eu peguei essa dúvida aí do Alan, que perguntou para o professor Gilmar a respeito das notas. Eu só não tenho muita certeza, mas até onde eu lembro, só para vocês terem noção, né? Os alunos, a nota final da disciplina de vocês, ela não é uma média aritmética, no caso, que você soma todos e divide por 3. Eu não estou me lembrado se mudou ou não, mas até o semestre passado era uma média ponderada, né? Correto, professor Gilmar? Não sei se continua assim ou não. É assim? Média ponderada. Isso. Então, a média ponderada, só para vocês terem noção, é que algumas notas, algumas avaliações têm um peso maior do que outras, né? A participação tem um peso um pouco mais baixo, ela pesa, mas assim um pouco mais baixo. O momento review já tem um peso maior, a prova também tem um peso maior, mas então se vocês tiverem uma boa nota no momento review, por exemplo, se fizeram aquilo que tinha que ser feito, né, corretamente, isso pode ali diminuir algum prejuízo que vocês tiveram na nota da prova, né? Como foi a preocupação do Alan, que não foi muito bem na prova, mas se ele fizer um bom momento review e participar bastante, isso compensa, né? Porque é uma média ponderada, então algumas atividades valem mais peso do que as outras. Beleza? Então foi só para explicar isso daí, para vocês lembrarem disso, né, para os alunos. Para nós, professores, já está muito habitual, só que às vezes vocês acham que é de uma maneira a nota e nós vemos de outra maneira, né? Então, se vocês estão todos me ouvindo, à medida que for entrando o pessoal na turma aqui, nós vamos avançando com a aula. Hoje, basicamente, deixa-me só passar aqui o slide bem certinho, pegar a caneta. Ok, deixa eu só testar que está funcionando minha canetinha, tá ok, né? Vou fazer um rostinho aqui sorridente, pronto. Hoje, então, o que nós vamos abordar, né? Vai ser uma aula bem light, assim, aquela aula introdutória, como sempre a gente tem feito, né? Uma aula na primeira da disciplina, ele faz uma coisa mais abrangente, e depois ele aprofunda um pouco mais no segundo e terceiro encontro. Nessa aula de hoje, então, o que nós vamos abordar? Vamos falar sobre algumas considerações gerais, né, de negociação, basicamente. Quando digo considerações gerais, vocês vão ver que é um campo muito aberto, tá? Algo muito aberto mesmo. Então, vocês vão ver várias especificidades quando nós falamos sobre vendas e negociação, principalmente dessa questão de negociação, tá? Um aspecto que envolve até uma questão cultural, ok? Alguns países têm um estilo que é diferente de outros, nós vamos abordar um pouquinho por cima isso, mas vocês vão ver o impacto que isso tem na transação dessa negociação, né? Nessa troca que é feita basicamente entre comprador e vendedor. Vamos falar também sobre alguns tipos de negociação, ok? Vamos começar isso nessa aula e vamos dar continuidade na aula que vem. E também vamos falar sobre o processo de negociação efetiva com base nos comportamentos do cliente. Vou mostrar alguns dados para vocês, mais especificamente 2 gráficos, que mostram como que o cliente se comporta, né, na maior parte dos países do mundo, né, são pesquisas feitas assim, e isso ajuda um pouquinho a você entender como negociar, né, como vendedor, digamos assim. Então você entende qual o comportamento do teu cliente para a partir dali criar estratégias para aliciá-lo, digamos assim, para fazer ele comprar aquele produto, né, que você pretende estar negociando. Eu vou tentar seguir então uma abordagem bem light, assim. Vocês vão ver que a aula ela está separada por bastante tópicos nessa aula de hoje. Se vocês, pessoal, tiverem alguma dúvida, né? Professor, né, levanta a mão aí, eu não vou ver a mão de vocês, mas vocês podem abrir o microfone ali e falar alguma coisinha, professor, eu tenho uma dúvida. Aí eu paro de falar, a gente troca alguma experiência ali, vai ser bacana, tá bom? Se não tiverem me ouvido, tiver algum problema no áudio também, podem estar falando. Então, vocês já estavam lendo aqui, né? Negociação. Vamos entender um pouquinho o que é negociação. Quando fala assim, professor Matheus, você fechou um negócio, tá? Todos nós sabemos o que é um negócio. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos o hábito de falar que tudo é um negócio, né? Comprei aquele negócio, tá aquele negócio em cima da mesa, né? Algo que em outros locais é estranho você falar esse termo negócio, porque, né? Negócio sempre vem à mente a questão da negociação. E o que é uma negociação, basicamente, tá? É uma tentativa de persuadir ou influenciar uma parte para fazer algo, tá? Mas quando se diz que é uma tentativa de persuadir ou influenciar uma parte, você está falando de alguém,
né? Alguém que faz algo por outro alguém, né? Ou para outro alguém. Ou seja, nós estamos falando de mais de uma pessoa. Perfeito? É mais de uma pessoa. É difícil você negociar consigo próprio, né? Você consegue numa escala psicológica, às vezes negociar alguns desafios, né, particulares, alguns sacrifícios particulares que você faz, mas no âmbito dos negócios, você, né, mais uma vez usando a palavra negócio, né, mas nesse âmbito, você sempre negocia com alguém, tá? Geralmente para influenciar ele a fazer algo. E o que, que acontece com os bons negociadores? Características que são comuns aos bons negociadores. Nós vamos falar disso em outros momentos também, para vocês verem como isso é interessante de você aprofundar. Mas, inicialmente, nós falamos dessas duas características aqui. Primeiro, eles constroem relacionamentos, tá? Existem estratégias para construir relacionamentos, existem algumas maneiras certas de construir relacionamentos. A ideia é que com essas aulas vocês aprendam como construir o relacionamento da forma mais firme possível e vocês vão ver que muita informação e conhecimento que eu vou estar passando vai ajudar vocês a entender o que é esse relacionamento, tá? Não quer dizer que eu, com o meu cliente, eu vou ter que ter um relacionamento amoroso, né? Um relacionamento que extrapola as questões profissionais. Não é esse tipo de relacionamento, mas nós falamos de relacionamento de algo que existe um nível de confiança mútuo, tá? Existe um nível de influência de um sobre o outro, né? Mutuamente eles se influenciam. E vocês vão ver que algumas características são muito interessantes em determinados tipos de negociação, tá? Quando nós falamos em construir relacionamento. E outro aspecto, né? Outra característica dos bons negociadores é que eles resolvem o problema com criatividade, tá? Criativamente eles resolvem o problema. Ah, vocês vão ouvir falar num termo chamado BAFTA, já deve ter ouvido falar também, e esse livro, né, que traz um pouco desse tema ali, ele é o Best Alternative to Make a Deal, né, de melhor maneira de fechar um negócio, digamos assim. Eles colocam um pouquinho disso, que o fim de cada negociação é você conseguir o sim, né, da segunda parte, você conseguir fechar o teu negócio. Só que para você chegar lá, muitas vezes você tem que ser criativo. Tá? Não é tão simples você vender algo para um cliente. Não é tão simples você fazer o cliente buscar você. Tá? Não é tão simples você, em meio à crise econômica, em meio à falta de recursos de todas as partes, você ainda conseguir fechar bons negócios. Isso não é uma atitude muito simples. Exige muita criatividade. E vocês vão ver que essa criatividade é característica do bom negociador. Até agora, muito provavelmente, vocês estão pensando assim: o que eu presumo sobre negociação? O que eu já sei sobre negociação? Eu vou lançar aqui algumas afirmações e provavelmente passa pela mente de vocês. A primeira delas é senso comum. Nós partimos de negociação no aspecto, eu sei vender, né? E não digo que as pessoas não saibam, que eu não saiba, que, né, o professor Gilmar não saiba, que o aluno não saiba, as pessoas que estão assistindo essa aula que não saibam vender. Em maior ou menor grau, nós conseguimos fechar negócios, né? Fechar negociações, independentemente do sua parte que compra ou a parte que vende, tá? A parte que compra, ele também é um negociador. Vocês vão entender que ele faz parte do processo. Mas nós partimos do princípio que é algo comum a se fazer, que não existe uma ciência por trás. E vocês vão ver que existe muita coisa por trás para ser explorada. Eu vou mostrar muito sobre isso nessa aula e dar continuidade na semana que vem. Acho que vou até impressionar vocês com algumas estatísticas muito interessantes. Outra questão que nós sabemos que diz respeito a vencer. Tá? Muitas vezes você vê isso no rumo dos negócios, tá? Em que sentido você quer dizer isso, professor Matheus? Ora, se eu comprei algo por um preço abaixo daquele que é praticado no mercado, eu parto do princípio que eu venci a negociação. Ó, porque eu consegui um preço mais baixo do que eu poderia ter pago mais caro. Se eu vendo, por exemplo, o preço do mercado desta xícara aqui é R$ 10, mas eu consigo convencer vocês a comprar por R$ 50, 5 vezes mais. Eu vou partir do princípio que eu venci a negociação. Tá? Vocês vão ver que a verdadeira negociação, ou pelo menos a negociação saudável, ela extrapola esse conceito de vencer. Por quê? Existe um aspecto, nós vamos falar sobre isso na aula que vem com mais ênfase, tá? Mas existe o aspecto do vencer a todo custo e vencer ao custo certo, tá? Nós vamos aprender um pouquinho a vencer ao custo certo, ah, porque para nós não driblarmos o aspecto ético da negociação, beleza? Mas isso é um senso comum, né? A maior parte das pessoas pensam que os vendedores são mentirosos, e vocês vão ver que isso é verdade. Não, não, não digo assim. Peraí, vamos rebobinar a fita aqui, tá? Depois, quando eu gravar essa aula, eu tenho que apagar essa partezinha.
Não quer dizer que os vendedores, que é verdade que os vendedores são mentirosos. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que é verdade que muitas pessoas pensam isso. Ah, tá aí, ó, tá vendo? Consegui corrigir. Então, muitas pessoas pensam que os vendedores têm cérebros mentirosos. E é isso. As pessoas pensam realmente isso. E vamos tentar entender um pouquinho o porquê. Eu vou mostrar algumas estatísticas que vão ajudar vocês a entender isso, o porquê, e a evitar que esse pensamento se manifeste nos futuros clientes de vocês. O BATNA, que foi o que eu comentei anteriormente, né? O Best Alternative to Negotiate Agreement, né? Eu falei to make a deal, né? Para fechar o negócio. É basicamente a mesma coisa. Um, esse BATNA, esse conceito, ele foi cunhado por dois autores, tá? Se eu não me engano, em meados dos anos 60 ou 70, se não me engano, eles lançaram um livro chamado Como Conseguir um Sim. Um livro muito famoso, é um best-seller na área da vendas e negociações. Existe aqui no Brasil, inclusive, esse livro. E basicamente o livro é desenhado para responder essa pergunta aqui, ó, o que fazer se tudo der errado? Então ele ensina as pessoas a não simplesmente aceitar ou não, mas sempre criar uma estratégia, criar um caminho, criar uma alternativa para resolver problemas que acontecem no relacionamento entre duas pessoas, para que consiga fechar o acordo, uma negociação no ramo das empresas, dos negócios. Tá? Geralmente, quando você fala para as pessoas assim, o que você entende por negociação? Ela fala isso daqui. Entende aquilo que é comum a todos, todo mundo entender. Existe a parte que compra, a parte que venda, essa tem que convencer essa com base no interesse, no valor e tudo mais. Diz respeito a vencer, né? Alguém sempre quer vencer, e alguns sabem a respeito desse livro aqui, porque é um livro muito famoso. Mas nós vamos entender que é um pouquinho além disso, tá? É como essa coruja consegue, né, olhar com essa curiosidade, vamos entender que está muito além do que aquilo que nós presumimos. Vamos partir um pouquinho do aspecto da realidade, depois vamos entrar um pouquinho no aspecto científico da negociação. O que a realidade nos diz? Primeiro, não é sobre vencer. Tá? A ideia não é que alguém vai ter que vencer a negociação. E vocês vão ver evidências para isso em bons negociadores. Tá? Então a ideia é que muitos casos que você não fecha o acordo, tá? Que você não fechou aquele acordo, isso não significa que você não negociou bem. Tá? Mas significa que provavelmente existiu um viés de incompatibilidade, que é isso daqui, ó. Tá? Viés de incompatibilidade. Isso daqui também está muito associado ao quê? A eu ter a estratégia certa, eu ter o produto certo, eu ter o preço certo, mas o que aconteceu que eu não fechei negócio? Eu vendi para a pessoa errada. Ou pelo menos, eu tentei vender para o público errado. Tá? E esses aspectos geram um viés de incompatibilidade. São quando muitas evidências mostram que eu estou no caminho certo, mas na verdade tem uma que está puxando o meu negócio a fazer com que ele não feche. Tá? Incompatível, digamos assim. E isso é uma realidade no ramo dos negócios. Eu posso ter o melhor negociador possível, um excelente vendedor, mas ele é possível dele cair nesse viés de incompatibilidade, tá? Por variadas razões. Não é apenas um talento nato. Muitas pessoas acham que a pessoa nasce com esse talento. Isso não é, tá? É treinável. Assim como o talento de um jogador de futebol é treinável, assim como o talento de um professor é treinável, tudo é treinável, assim como o bom negociador. Essa é a realidade, ok? A outra realidade é baseada em interesse, tá? Essa aqui talvez seja a principal delas, né? A principal realidade, porque é, maior parte da população compra algo ou mesmo vende algo ou negocia qualquer tipo de situação de mutualidade, de permuta, com base no interesse. Elas têm um interesse, tá? Muitas vezes o interesse não é nem para si próprias, tá? Então existe até o interesse para o próximo, mas existe o interesse. E é a leitura correta desse interesse que vai ajudar você também a ser um bom negociador. Perfeito? Vamos falar sobre isso também na semana que vem, quando falarmos sobre comunicação, né, verbal e não verbal. Vocês vão ver que algo que ajuda muito a dar uma leitura de interesses é algo que nós chamamos de linguagem corporal, tá? Outra realidade da negociação é que existem várias alternativas e não apenas uma, ok? Como eu falei para vocês, é um campo aberto o ramo das negociações. Então você não tem que simplesmente ou fechar ou não fechar negócio naquela primeira proposta, ou não, enfim, vocês vão ver que é um campo aberto, existem várias possibilidades acontecerem, tá? E a ideia é que alguém sempre saia. O melhor tipo de negociação, eu já vou até adiantar uma conclusão, mas o melhor tipo de negociação, ao que parece para os experts da área, são aquelas negociações que conseguem
atingir o interesse mútuo, tá? Não apenas de uma das partes, mas os dois saem ganhando nesse caso. E vocês vão ver que essa é uma interessante realidade. Outra realidade que existe agora no aspecto negativo é que existe uma má informação. Por quê? Muitos acham que para você conseguir negociar algo, para você conseguir vender algo, você depende de enganar alguém. E esse é um grande problema que nós temos na sociedade. Por quê? É comum enganar, tá? Em que sentido? Eu me envergonho, eu vou falar isso agora abertamente, um desabafo para vocês, mas eu me envergonho de me chamar de brasileiro quando eu sei que no Brasil é um hábito a pessoa que engana os outros ser considerada o espertinho. E aquela pessoa que é enganada ser considerada o ingênuo ou a pessoa, enfim, inocente ou a pessoa burra e tudo mais. Tá? Isso é vergonhoso para o nosso país, mas é algo que está incrustado dentro da cultura, infelizmente. Tá? E cabe a nós, né, jovens, aqui eu estou falando de jovem para jovens, né? Por mais que a minha barba que está esbranquecendo mostre que eu já não sou tão jovenzinho assim, mas eu estou falando para pessoas jovens também. Cabe a nós um pouco da modificação desse ambiente, tá? O bom negociador não tem que depender de que enganar é obrigação, que eu tenho que sair enganando, que o melhor negócio para me fechar é aquele que eu tenho um lucro descomunal e a outra pessoa sai no prejuízo, tá? E esse pensamento ele é muito mesquinho e eu não vejo nos países desenvolvidos, tá? E vocês vão entender um pouquinho depois quando eu trazer algumas evidências da literatura para vocês. Então, e isso aqui, infelizmente, é uma realidade, tá? É uma realidade, ainda mais quando eu coloco agora para o nosso país, tá? Ele é uma realidade, mas nós vamos ver que existem possibilidades diferentes disso, tá? E nós vamos tentar não nos limitar a esta concepção, né, de enganar o próximo. Perfeito? Turma, enquanto nós vamos avançando aqui para a aula, eu pergunto para vocês, tá dando para entender? Estão me ouvindo bem também? Como é que tá o ritmo? Tá bem? Tá tranquilo? Quer fazer alguma pergunta? Um de vocês, por gentileza, abre o microfone e fala alguma coisa? Sim, professor, eu tenho uma pergunta. À vontade, por gentileza, Kelly. É assim, ó, existe a confiança, né, em tudo isso. A pessoa que vai negociar com outra, né, provavelmente não vai negociar uma vez só com essa pessoa. E como que vai ficar a confiança, assim, para negócios futuros? Exatamente. Exatamente. Eu vou mostrar, até essa pergunta Kelly foi interessante, eu vou mostrar, nessa aula de hoje, inclusive, vai ter um gráfico que vai responder exatamente a tua pergunta, tá? Eu não vou adiantar, mas nessa aula de hoje, ainda lá no finzinho da aula, eu vou mostrar um gráfico que vai responder exatamente essa pergunta, ou pelo menos essa afirmação, né, que você fez, que é a respeito da confiança, porque é uma das profissões menos confiáveis é o vendedor, tá? Eu vou adiantando desde já. E vocês vão ver nesse gráfico o porquê que as pessoas dizem isso, perfeito? Mas foi bem colocado. Quando eu chegar nesse slide, aí eu vou lembrar desse teu questionamento ali. Mas alguém tem alguma pergunta? Professor, Oi. existe algum meio que nem, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de comprar pela internet pelo medo de, né, vir um produto que não foi o que a gente pediu, ou até mesmo acontecer que nem a gente vê na TV, né, comprar um celular e vir uma batata no lugar, né? Aham. Mas tem algumas maneiras que a gente possa ver, por exemplo, se o site é seguro, se a empresa realmente oferece segurança ou tudo mais, porque é difícil a gente confiar só naqueles, por exemplo, aqueles comentários que eles fazem no site, né? Tem Sim. alguma maneira, alguma forma de a gente ver se realmente é uma empresa boa, se a empresa realmente é respeitável, coisa assim? Com idoneidade, sim. Inclusive, interessante essa pergunta. Para compras na internet, inclusive, tem um site, deixe-me ver o nome aqui. Se eu não me engano, é Consulta CNPJ. Eu não estou lembrado o nome agora. Vocês vão ter que procurar no Google. Mas é um site que é de uma organização. Eu acho que, inclusive, ele é mediado pelo governo, né? Não sei se é pela Receita Federal, não tenho muita certeza. Mas o que esse site faz? Você coloca o CNPJ da suposta empresa, né? Que vai ter que estar no site que está vendendo, vai ter que ter um CNPJ. E lá você vai ver tudo o que está associado a intimações contra aquela empresa, a, as reclamações daquela empresa, enfim, você vê uma série do histórico dela, tá? Porque geralmente no site que você vai estar comprando tem que ter o CNPJ. Se não tiver o CNPJ, né, já é uma grande luz para anteceder para você não negociar ali, ok? Então essa é a primeira luz. Então você pode rastrear um pouco da idoneidade da empresa, né, da questão ética dela,
com base nesse histórico que aparece nesse site ali. Se você procurar no Google, ele vai mostrar lá, se eu não me engano, buscar CNPJ, eu não tô bem lembrado agora, mas eu já usei, inclusive, esse serviço. Outra coisa que deve ser cuidado, principalmente agora em tempos de pandemia, as pessoas voltaram a discutir sobre isso, é sobre a qualidade do antivírus do teu computador, tá? O tipo de download que você faz, não é nem tanto o site que você frequenta, mas o tipo de download que você faz, o que você está baixando, os links que você está clicando, e se o teu antivírus do teu computador está atualizado, ok? Porque muitas vezes é fácil para os hackers e tudo mais, para, né, as pessoas que dominam essa área de informática, conseguir mimetizar um site. Né? O que é mimetizar? É copiar exatamente como ele é na realidade, inclusive fazer o teu navegador de internet reconhecer como um site seguro, mas na verdade ele não é. Né? Na verdade, ele não é um site oficial. Isso ocorre com sites de lojas, sites de bancos, inclusive. E uma das melhores estratégias é você manter a tua máquina com antivírus atualizado, né? Bons antivírus, por exemplo. E hoje você encontra bons antivírus de forma gratuita, né? Na própria internet também. Tem alguns pagos que são melhores para empresas, tal, mas você encontra também de forma gratuita. Ainda mais falando tanto de imunidade em termos de Covid, né? Até o computador precisa de um bom antivírus, tá? Então, você vê que a situação não tá fácil para ninguém, na verdade. Mas quem que fez essa pergunta agora foi quem que falou por último? Rosalina. A Rosalina, é que não apareceu aqui. Até com base nessa dúvida, Rosalina, acho que até na semana que vem eu vou trazer alguma informação a respeito disso, da questão da internet no processo de negociação, tá? Eu acho a dúvida da Kelly, por primeiro, que foi sobre a confiança, né? E essa agora a dúvida da Rosalina, um pouco eu vou conseguir responder nessa aula agora, quando chegar na parte dos gráficos ali. Mas na aula que vem eu quero ver se eu trago um material então que vai ajudar um pouquinho mais também, dar uns insights, digamos assim, né? Uma temperada em cima dessa questão da segurança que nós temos, não apenas na negociação interpessoal, mas na negociação pela internet também. Beleza? Vamos avançando então, muito bons esses comentários. Nós né, passamos essa parte aqui da realidade para chegar em dois tipos de negociação. Existem outros tipos, professor? Existem, tá? Eu vou falar de dois principais no caso. Que um seria, vamos tentar fazer uma analogia aqui, mas um seria as pessoas se cumprimentarem desta forma aqui, tá? Ou negociarem desta forma aqui, como está nesse desenho do lado esquerdo. Outra forma seria isso daqui, ó. Claramente você vê divergências nessas formas. Tá? Aqui parece, né? Nós não estamos vendo o espírito e a alma dessas pessoas aqui, mas parece que elas estão negociando com um espírito mais alegre, mais tranquilo, tá? Estão fechando o negócio de uma forma mais leviana, tá? E aqui claramente é uma disputa, tá? É uma guerra, é uma maneira de negociar também. Nós vamos entender que existe vantagem e desvantagem de cada um delas. A ideia é nós tentarmos sair disso daqui, ó, né? Sair disso para entrar aqui, né, nesse tipo de negociação mais leviana, mas vocês vão entender que os dois tipos existem e em ambos os casos eu tenho conflito, tá? A diferença é que esse caso aqui, ó, o caso da briga de braço aqui, da quebra de braço, o conflito ele está mais explícito, tá? É um conflito explícito. E aqui o conflito existe, tá? Aqui existe o conflito também, mas ele é um pouco minimizado, tá? Ele é mais implícito. Muitas vezes tão sutil que o próprio negociador não sente, tá? Mas existe o conflito também. E nós vamos chegar um pouquinho nisso ao longo da disciplina, beleza? Bom, pergunta para vocês, vocês não precisam responder agora, mas vocês vão interiorizá-la um pouquinho, tá? Como que você se preocupa com os relacionamentos? Você se preocupa, perdão, com seus relacionamentos ou com seus resultados, tá? Como que isso ocorre? Pelo seguinte, se vocês observarem esse slide aqui, eu tentei resumir boa parte da informação nesse slide apenas, mas é para mostrar da seguinte forma: se você vai para um lado, você foge de outro, tá? Quanto mais eu me aproximo de um lado, eu fujo do outro. Então, se eu tenho um tipo de negociação, tá? Um tipo de negociação mais acomodada, perfeito? Onde eu uso muito relacionamento e pouco resultado, tá? Geralmente o meu pensamento final é perder para vencer, ou seja, eu acabo perdendo, mas isso não me entristece. Quando eu digo em perdendo, pessoal, eu não fecho o negócio,
tá? Independentemente se eu sou comprador ou se eu sou vendedor, não fechei negócio. Ou eu não comprei aquilo que eu queria, tá? Ou eu não consegui vender aquilo que eu queria, aquilo que era do meu interesse. E muitas vezes é mediado pelo comportamento mais acomodado, ok? Como que ocorre esse pensamento mais acomodado? É quando eu baseio muito em cima do relacionamento, simplesmente, mas não dou atenção nenhuma para o resultado. Há muito pouco resultado. Entretanto, o tipo de relacionamento mais colaborativo, o tipo de negociação, perdão, mais colaborativo, é aquela que envolve o vencer e o vencer, ou seja, todos os lados saem vencendo, tá? Quer seja eu vendi um bom produto e me sinto feliz com aquilo, porque, né, atendeu os meus interesses também. Ao mesmo tempo, esse produto atendeu o interesse do comprador, tá? Ou esse negócio que eu fechei atendeu o interesse do comprador e vice-versa, ou seja, ambos os lados saíram vencendo. E é uma estratégia, a estratégia colaborativa, tá? Ela é baseada em como? Em muito relacionamento, ou seja, um relacionamento de mais confiança, um relacionamento mais forte e muito resultado também, tá? Então, existe o relacionamento, existe o resultado. Nesse caso, o resultado ele foi positivo. Por outro lado, aqui eu coloquei no modo de evitar, mas seria no aspecto aquela pessoa que foge, digamos assim, tá? Que não, como é que eu posso dizer em outras palavras? Que acaba não fechando negócio. Tá? Basicamente isso, que acaba não fechando o negócio. Tá? Alguns casos, até o acomodado, ele fecha o negócio para alguém, mas não para si. Tá? Esse caso de evitar aqui acaba não fechando o negócio. Então, muitas vezes é baseado como? Em pouco relacionamento e pouco resultado. Tá? Enquanto aqui você tem muito relacionamento e alguém acaba fechando o negócio, aqui não. Beleza? No modo evitar, não. Aí todo mundo sai perdendo. Tá? Não tinha uma frase que a Dilma Rousseff falava, né? Quem ganhar ou perder, não vai nem ganhar, nem perder. Vai todo mundo perder, né? Estou citando aqui agora essa piadinha, mas é basicamente, ela está falando disso aqui, ó. Tá? Ela está falando desse conceito de evitar, onde sai todo mundo perdendo. Em última instância, tá? Num modo de negociação mais competitiva, eu estabeleço pouco relacionamento e é uma busca por muito resultado, ok? No modo competitivo, não à toa, existe o conceito de vencer e perder. Perfeito? O que isso significa, professor Matheus? Ora bem, significa que se Palmeiras e Corinthians vão entrar em campo, um deles vai sair vitorioso, o outro vai sair perdendo, tá? Mas pode empatar, ok, mas vamos supor que vai ter que ir para os pênaltis, é final de campeonato. Um deles vai ter que vencer, outro vai ter que perder. É competição, ok? E na competição não é amistoso simplesmente que todo mundo sai feliz, todo mundo sai feliz. Não, eu só penso em resultado e pouco em relacionamento, tá? Não à toa ocorrem brigas, né, violência nesses jogos aqui, porque o pensamento é apenas no campo do resultado. E quando eu transformo isso para negociação, isso acontece também, tá? Uma negociação competitiva é aquela que eu só penso no resultado. Ou é eu ter aquele produto que eu quero, pelo preço que eu quero, da forma que eu quero, ou é vender o produto, enfim, que o cliente às vezes não quer, mas eu quero empurrar para ele da melhor forma possível para mim. Então, eu só estou pensando no resultado. E aí gera uma competição. É basicamente o modelo que está citado aqui, ó, nessa quebra de braço. Ó. Isso aqui é claramente uma competição. Perfeito? Ora bem, como é que, então, a partir deste modelo aqui, né, desses quatro blocos, digamos assim, se eu baseio mais as minhas negociações em cima de relacionamentos ou em cima de resultados, tá? A minha negociação, eu vou ter que chegar a um sim. Tá? A ideia é eu chegar num sim, para evitar isso daqui, ó. Tá? Eu vou estar evitando esse contexto aqui. Eu não vou ensinar vocês a serem competitivos, tá? Mas nós temos que entender que é parte do processo ser competitivo também. Nós temos que conseguir o sim. Para conseguir o sim, existem algumas estratégias, perfeito? Uma delas é o quê? Separar pessoas de problemas, ok? Todos nós, né? Se vocês lembram, lá no início do ano, né? Eu fui dando uma palestra sobre cérebro, né? Com as turmas, e eu comentei algo, que todos nós negociamos com cérebros, perfeito? Todos nós negociamos com cérebros. Isso significa que eu negocio com pessoas, mas muitas vezes, no âmbito da gestão de conflito, eu preciso separar o que é o conflito que banha a minha negociação, tá? Ou seja, o problema, o conflito que está na minha negociação é o problema, basicamente. Eu tenho que saber separar esse problema
tá? Das pessoas, perfeito? Eu não quero evitar essa pessoa aqui. Eu quero evitar o problema, tá? E existem algumas estratégias para isso, ok? O livro, aquele livro que traz aquele conceito BATNA lá, ah, que é a melhor maneira de você fechar o negócio, que o título do livro no Brasil é Como Conseguir o Sim, tá? Ele traz um pouco disso. Então vale a pena vocês lerem para vocês verem que tipo de estratégia que ele utiliza para você conseguir criar na tua mente a ideia de separar a pessoa do problema. Se você não consegue fechar o negócio, não é necessariamente por causa da outra pessoa, mas tem algum problema ali que está acontecendo, mas o teu problema não é aquela pessoa, não é a outra parte. Perfeito? Outra situação é focar no interesse e não nas posições. Tá? Isso significa que o foco deve estar voltado para o interesse, o final, né? O objetivo da minha negociação, qual que é? Tá? Ah, eu quero adquirir uma fábrica, eu quero, enfim, eu quero adquirir uma bolsa de estudos, eu quero adquirir um carro, eu quero vender uma casa, qualquer tipo de negociação que vocês fizerem. Eu quero casar, por exemplo, né? A pessoa quer casar, é uma negociação. Tá? Então, algumas partes vão ter que ceder ali, acontece algumas coisinhas se você combinar no casamento, existe uma negociação, tá? Mas você deve estar focado no interesse, perfeito? No interesse que geralmente é baseado em interesses mútuos, tá? Porque uma parte quer uma coisa, mas outra parte também quer outra coisa. Como é que vocês vão casar isso, tá? Então, deve existir uma negociação ali. E eu tenho que focar no interesse e não nas posições. Eu devo separar esses conceitos, porque se eu foco simplesmente na posição, não, eu vou casar com a minha esposa, mas ela vai ter que ser minha empregada doméstica, ok? Eu vou exercer minha posição de marido mandador aqui. A coisa não vai dar certa, tá? Eu não vou ter uma negociação saudável. Esse casamento vai estar fadado ao fracasso. Mesma coisa dentro de uma empresa, por exemplo, tá? Eu vou fechar determinado tipo de negócio, vou fundir as empresas, vou comprar determinado tipo de empresa, mas o interesse vai ser só meu, basicamente. Tá? Outra pessoa só vai se perdendo, enfim, ela não sabe disso, mas vai chegar um momento que a pessoa que não sabia vai descobrir, tá? Que ela só saiu perdendo, que aquilo não funcionou, enfim. Qual que é a ideia desses exemplos que eu estou tentando dar? Muitas vezes pobremente, mas estou tentando dar. É que o foco deve estar no interesse, e geralmente o interesse que é mútuo, ok? Que é mútuo. Ambas as partes devem ganhar alguma coisa com isso. Inventar opções para ganhos mútuos, tá? Isso aqui, basicamente, ele traduz um pouco o que é esse exemplo 2 aqui, mas esses ganhos mútuos, eles podem ocorrer e geralmente são uma das formas mais uma das formas que mais fidelizam, quer sejam clientes, quer sejam né, os vendedores, enfim, porque ambas as partes saem ganhando, tá? Então, no ramo da negociação como um todo. Então, quando existem opções para ganhos mútuos, é mais fácil, quer seja eu fechar o negócio, ou seja, fidelizar um cliente. O outro aspecto seria insistir em usar critérios objetivos, tá? O que isso significa, professor Matheus? Não enrolar, tá? Ser objetivo, ser pontual, atingir a meta, digamos assim. Tá? Quando eu insisto em utilizar critérios objetivos para a minha negociação, é mais fácil das pessoas crerem em mim e mais fácil de eu chegar ao tão sonhado sim, tá? Né? Ao fechar o meu negócio, digamos assim. Beleza? Ora bem, respondendo então as perguntas das duas meninas, né, que fizeram ali no meio da aula, vou colocar agora, né, que existem algumas razões, né, para as pessoas comprarem em lojas físicas ao invés da compra online, e essa razão nem sempre é para falar com o vendedor, tá? Muitas pessoas preferem comprar em lojas físicas, mas muitas vezes não é por falar com o vendedor. Vamos tentar entender um pouquinho como que ocorre isso, beleza? Este dado aqui, eu vou traduzir para vocês, né, se vocês não conseguem ler muito bem inglês, mas eu vou traduzir o que é o essencial aqui para vocês nesse dado, que é de 2017, recolhido globalmente, tá? Em vários países do mundo, né, de todos os continentes. O que ele nos diz, basicamente? Então, são as razões reasons consumer shopping in stores instead of online, tá? Então as razões pelas pessoas comprarem nas lojas ao invés de comprarem nos sites online. A primeira razão é o quê? Que as pessoas querem tocar, né, e ver o item. Isso é muito válido, tá? Não digo quando você vai comprar um CD de música ou um livro que faz pouca diferença você tocar, né? Tocar, que eu digo pegar com as mãos. Mas vamos supor, você vai comprar um sapato, né? Uma roupa, você quer experimentá-la. Então, muitas vezes,
é uma das questões que as pessoas preferem comprar na loja mesmo. Tá? Então, não à toa, isso atende mais da metade das opiniões, né, positivas. As pessoas querem experimentar, as pessoas têm diferentes preocupações a respeito do produto, enfim, a demora entrega muito, então por isso que elas preferem comprar na loja física. Tem variadas razões. Mas tem algumas razões aqui que eu quero mostrar para vocês agora que, que influenciam diretamente o ramo da negociação. Qual que é essa razão? É a última dessas razões aqui. Tá? Uma das razões que menos influenciam as pessoas a quererem comprar nas lojas é essa daqui, ó. Tá? Essa daqui, ó. Ou seja, apenas 11% das pessoas dizem que preferem comprar nas lojas porque querem falar com o vendedor, ok? Isso significa que praticamente 88% das pessoas, né, que participaram da pesquisa não querem falar com o vendedor, ok? Então as pessoas não querem falar com o vendedor. E isso geralmente é mediado por quê? Porque elas têm questões de confiança. Elas acham que a pessoa que vai vender vai fazer todo o esforço do mundo para vender e nem que isso tenha que sobrepujar a ética delas, tá? Nem que isso faça com que o vendedor tenha que mentir, que persuadir, que aliciar, enfim, mas ela quer vender. E o cliente acha que, ok, se eu comprar online, eu vou fugir disso. Perfeito? Muitas vezes é verdade? Com certeza, muitas vezes é verdade. Se vocês observarem aqui a dúvida, logo aqui de cima, a dúvida da Rosalina, por exemplo, né? 13% das pessoas falaram que preferem comprar na loja porque elas não confiam na segurança online, né? Então, os dois principais casos estão aqui, ó. Ok? Então, primeiro, as pessoas não querem falar com o vendedor, ok? Elas não querem falar com o vendedor. Então, só apenas 11%, né, das pessoas que querem falar com o vendedor, e outros apenas 13% que não confiam na segurança da internet. Né? O restante prefere comprar pela internet, mesmo com o aspecto de insegurança que possa existir. Tá ok? Isso nos ajuda a entender um pouquinho por que as pessoas não querem falar com o vendedor. Tá? A resposta é isso daqui, ó. Né? Porque vender, às vezes, envolve um problema de falta de confiança. No próximo slide agora tem esse gráfico aqui, e isso responde à dúvida da Kelly, por exemplo. A Kelly perguntou, professor Matheus, mas as pessoas muitas vezes são antiéticas, mas esquece que aquele cliente vai buscar ela de novo, né? Vai buscar aquele vendedor de novo. E se perdão, se eu como cliente, por exemplo, comprei um produto, mas me arrependi porque eu fui enganado, perfeito? Eu não quero voltar naquela loja, eu não quero voltar a falar com aquele vendedor. Isso acontece, isso é muito comum acontecer em vários locais. E é por isso que existe essa informação aqui, né? Marketing and sales has a trust problem, ou seja, o marketing e as vendas têm um problema de confiança, tá? Quando perguntados para essas pessoas aqui, tá meio embaçada a imagem, mas aqui é esse dado que é de 2016, ok? De 4 anos atrás. Quando perguntados para esse grande número de pessoas no mundo todo, né, são correspondentes globais, ok? Então são mais de 900 pessoas no mundo todo. Quem que eles consideram mais confiável, tá? Quem que eles consideram as pessoas mais confiáveis dos profissionais que eles usam no dia a dia? Quem são os mais confiáveis? No líder da lista estão os médicos, ok? Os médicos. Segundo, os bombeiros, ok? O terceiro da lista mais confiável, os professores. Olha só, eu sou confiável, pessoal. Então, quando eu for vender uma coisa para vocês, aceitem, tá? Então, mais de 38% das pessoas confiam no nosso trabalho, né? Meu, do professor Gilmar. Então, podem confiar na gente. Podem confiar que nós somos validados pela ciência mundial, tá bom? Então, professores são os terceiros da lista. E aí a lista vem descendo, tá? Enfermeiro, dentista, contador, até o contador está aqui na frente dos vendedores. Enfim, eu não vou ler todos eles aqui, mas olha só onde é que está o vendedor. Tá vendo aqui, pessoal? Tá, vou até marcar uma flechinha aqui. E olha o marqueteiro. Tá? Ok? Apenas o quê? 3% das pessoas confiam. Tá? Então, a venda é algo que envolve confiança. E muitas vezes é uma confiança que existe num primeiro momento, mas se ela foi violada, ela não existe mais. Por isso que não vale a pena. É uma historinha que nós contamos para as crianças mesmo, né? Mas não vale a pena você mentir ou usar todas as suas energias para, enfim, eu ia usar um termo para desvastar, digamos assim, outra pessoa, para
sugar tudo que ela tem, porque esse cliente ele vai voltar algum dia, tá? E ele não vai voltar para mim porque eu perdi essa confiança. Com 1% aqui, se vocês observarem, 1%, tá, das pessoas, apenas 1% das pessoas dizem que confiam nos vendedores de carro, tá? E não à toa são pessoas que... Eu vou usar o linguajar comum aqui, eu não sei se tem algum vendedor de carro assistindo essa aula ou não, mas, infelizmente, é verdade que aqui no Brasil eles têm uma má reputação. Por quê? Muitos deles, não vou generalizar, não vou dizer que é 100%, mas muitos deles são verdadeiros mentirosos, eles enganam. Eu já ouvi histórias de pessoas que saíram dando risadas porque conseguiram cobrar um valor exorbitante a mais de uma senhorinha, de uma velhinha que precisava consertar o seu carro, e eles foram lá e conseguiram distorcer a ideia e cobraram mais e saíram todos orgulhosos daquilo, tá? Isso volta àquela questão da ética que eu comentei anteriormente, tá? Então, até que ponto que está dizendo uma relação ética ali? Ali não teve uma negociação com benefícios mútuos, foi apenas para um lado, mas infelizmente isso afeta a questão da confiança, perfeito? A questão da confiança. Na aula que vem, nós vamos trazer um pouquinho mais sobre esse aspecto também, mas eu acho que esses dois gráficos ajudaram vocês a entender um pouco essa definição. Eu vou deixar para falar da questão da negociação efetiva para a aula que vem também, tá? Nós vamos falar tópicos a tópicos disso aqui. Hoje eu não vou falar mais pela questão do tempo mesmo, beleza? Bem como algumas habilidades e técnicas e tal. Eu vou, enfim, avançar para não investir muito tempo nisso, mas na aula que vem nós damos continuidade, tá ok? Antes de eu encerrar de vez, eu pergunto para vocês, turma, ficou alguma dúvida? Algum comentário? Deu para entender tranquilo? Da minha parte, sem dúvidas. Da minha parte também, professor. Bom, então, e vocês entenderam aqueles gráficos, né? Então, vocês sabem que se eu vender para vocês, vocês podem confiar, né? Já tá tentando. Mas assim tá aparecendo tudo. Dizia que professores são confiáveis, né? Eu não sei, o Alan quer falar alguma coisa, o Alan? Não, tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então, beleza. Só, informações, então eu vou dar alguns avisos paroquiais para vocês, né? Informações. Então, para a primeira aula não, para a aula que vem, tá? Para a aula que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação verbal e não verbal, tá? Aqui é até um conteúdo bem interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Vocês vão ver como o nosso cérebro funciona de uma forma não verbal, tá? Inclusive na questão da confiança, tá ok? Então, inclusive na questão da confiança. Então, até quem tem problemas de confiança, de autoconfiança, eu recomendo assistam essa aula semana que vem, que vocês vão sair com mais confiança. Um outro aspecto, vamos falar, por que as pessoas compram e não compram de você? Quando eu falo diretamente de compra mesmo, né, digamos, do vendedor, por que alguns compram e alguns não compram dessa pessoa, né, de você, de mim, né, de cada um de nós? E que características que fazem com que ela compre e com que ela não compre, tá? Vamos entender um pouquinho sobre isso. E vamos falar um pouquinho sobre táticas e técnicas, né, de negociação e relacionamento com o consumidor, dando continuidade nisso que nós estávamos falando de hoje, entrando também um pouquinho no aspecto ético. Ora bem, por que eu quero entrar no aspecto ético? Porque a ética, tá? Eu vou inventar uma frase aqui, mas eu acho que ela vai casar muito bem com o conteúdo. A ética não vai sustentar a barriga de vocês. Digamos, não vai... A ética não necessariamente vai te comprar o pão, né, do dia de hoje, ok? Mas ela vai garantir que não falte. Perfeito? Então, entendo dessa forma assim. Quando nós falamos de negociação, é isso que vai funcionar na semana que vem. Você vai entender que a ética que nós colocarmos no aspecto da negociação, ela não vai fazer, talvez, você fechar todos os negócios, mas ela vai garantir que não falte negócio. Perfeito? E vocês vão entender o porquê que isso ocorre em alguns países, tá? Por causa da cultura de alguns países também. Na aula que vem também, eu peço a atenção de vocês, eu vou dar instruções sobre o PIPA do semestre, tá? Então, vocês sabem que vocês têm o PIPA para estar entregando até novembro, né? Até o final de novembro. E para não acontecer de chegar lá na última semana, vocês terem muitas dúvidas, que vão acontecer algumas dúvidas, né? Uma dúvida ou outra sempre vai ter, mas para não acontecer de chegar com muitas dúvidas lá, eu já vou falar um pouquinho na semana que vem, tá? E eu acho que isso já vai ajudar vocês a, né, a ir se iluminando um pouquinho, aí preparando o conteúdo e tal, para que quando chegar ali próximo do fim do ano, vocês já estarem com tudo pronto para estar submetendo e recebendo uma nota 10. Beleza? Esses foram os meus comentários para a aula de hoje.
eu fico à disposição de vocês agora. Se ficar alguma dúvida, algum outro comentário, pergunta, podem abrir o microfone e falar. Estou aqui, sou todo ouvidos. Uma dúvida, professor, não tem nada a ver com o Pipa, mas agora no final vai ter o TCC ou o Pipa vai ser tipo um TCC? Eu acho, eu vou ter que me informar melhor de vocês, mas eu acho que no de vocês tecnólogos não é TCC, é diferente, tá? É diferente. Mas não é a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa, não. Acho que o professor Gilmar vai ser melhor para responder essa pergunta. Eu vou pedir ajuda aos acadêmicos, depois eu acho que o professor Gilmar responde melhor para vocês. Mas se eu não conseguir responder hoje ainda, na semana que vem eu trago essa resposta daí. Beleza. Mais alguma dúvida? Só isso mesmo. Então, turma, de minha parte é isso, tá? Eu vou me despedir de vocês aqui com um sorrisozinho. Vocês fiquem à disposição, então, né, de estar escrevendo qualquer coisa, me escreve um e-mail. Semana que vem, nesse mesmo horário, né, nesse mesmo veículo de comunicação, né, aqui pelo Microsoft Teams, nós estaremos conversando. E é isso, turma. Quem quiser sair da sala, fica à vontade. E até mais. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, professor. Boa noite. Semana que vem eu mando os materiais na última semana, no caso. Vou terminar.